Tubarão vai sediar amanhã mais um seminário dos 43 anos da enchente de 1974. Para falar dessa programação, a gente conversa agora com o vereador Maurício da Silva, que nos dá mais informações sobre esse assunto. Bom dia, professor. Ao seminário, ao cumprimento de uma lei criada também pelo senhor no mandato de 2009, o que está previsto para a programação de amanhã, durante toda a manhã, lá na sede da Murel? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os telespectadores. O seminário é sempre uma mobilização para sensibilizar as autoridades para investir no rio. E o investimento maior que se quer neste momento é justamente a redragagem, para não se repita tragédia semelhante ou superior à de 1974. Sempre é bom lembrar que em 1974 foram 199 pessoas mortas, 65 mil desabrigados e prejuízos estimados em mais de 7 bilhões de reais. Então, o seminário procura evitar que ocorra tragédia, como disse, maior que esta, devido ao adensamento populacional, inclusive ao longo do rio. Nesses 9 seminários, nós fizemos alguns encaminhamentos e precisamos conquistar outros. Por exemplo, o governo do estado investiu nos projetos executivo e ambiental, quase 2 milhões e 500 mil reais só nos projetos. Foram feitas pela Fátima as audiências públicas em Laguna, em Capivari e em Tubarão. E o que nós esperamos agora é que o secretário de Estado, Rodrigo Moratelli, que vai estar presente, que ele faça o anúncio já da conclusão das licenças ambientais, que é a condição para que possamos buscar os recursos para fazer a redragagem do rio. Essa fase de elaboração desses projetos, agora o senhor fala nessa liberação de licenças ambientais, é uma fase burocrática, mas a questão dos recursos também é complexa, porque é uma soma muito grande, né, professor? Sim, são recursos que vão ser definidos pelas licitações, mas já se sabe que vão ser acima de 200 milhões de reais. Mas é sempre bom lembrar, Rafael, que se ocorrer uma tragédia, sempre vai ser 20 ou 30 vezes mais. Como disse, os valores atualizados da tragédia de 1974, nos dias de hoje, seria 7 bilhões de reais, além das vidas que se foram, que não há como recuperar. São 43 anos da enchente, mas nessa questão de trabalhos de prevenção, há mais de 34 anos que se concluiu aquela redragagem feita, que iniciou no final dos anos 70 e terminou no início dos anos 80. Então, na verdade, é muito tempo sem fazer nada, de certa maneira, contando com a sorte, né? Sim, Rafael, está sendo feito agora justamente pela força dos seminários. Quando eu idealizei os seminários, era porque o único movimento concreto era quando chovia muito ir para as margens do rio para ver se as águas saíam fora do leito do rio. Como as águas só saíram em 2010, voltava-se à rotina natural, como se nunca tivesse ocorrido enchente em Tubarão, e ocorreram diversas antes da de 1974, e como se nunca fosse ocorrer. E nós estamos na iminência de outra, justamente pelo assoreamento do rio, como disseste, há mais de 34 anos não se faz mais nada, pela incidência dos eventos climáticos cada vez mais extremos. Então, foi a partir daí que unimos prefeitura, a Câmara Municipal, a Defesa Civil, a Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos e mais 21 entidades nestes seminários para sensibilizar as autoridades a fazer os devidos investimentos que o rio precisa e merece. Bom, nós tivemos no final do ano passado, em outubro, um vendaval aí que assolou a cidade, trouxe diversos prejuízos e, guardadas as proporções, lembrou um pouco, infelizmente, a tragédia de 74 e, felizmente, não tivemos a proporção de prejuízos e de vítimas. Exato. Mas, de certa maneira, é algo que ajudou a reavivar a importância de ter prevenção, porque na questão da enchente, a prevenção é muito importante para amenizar o impacto. Exato. Um vendaval, infelizmente, a previsão do tempo apenas alerta horas, um dia antes que vai ter e pouco se pode fazer. Mas na enchente, uma enchente realmente com prevenção é fundamental para se amenizar o impacto, professor? Sim, Rafael. Além das obras físicas, como no caso da redragagem do rio, as pessoas devem estar informadas sobre o que fazer caso as águas saiam fora do leito do rio. E a Defesa Civil de Tubarão está fazendo um trabalho muito bom, principalmente com relação às crianças, já mostrando as águas saíram fora do leito do rio, o que fazer, para onde é que se vai, como é que se chega lá e como se permanece lá até chegar
o socorro. Por outro lado, nós temos uma outra ameaça aqui em Tubarão, que são os deslizamentos. A gente fala muito da enchente de 74 como efeito apenas das águas, mas aqui na região do Caruru e em outras regiões morreram muitas pessoas devido aos soterramentos. Então, a Defesa Civil também está explicando, você viu uma rachadura, um poste está inclinado, uma árvore está inclinada, chame logo o socorro porque um deslizamento está à vista. No caso dos ventos, estamos esperando aí que o governo do estado instale os radares meteorológicos para que possamos também ter informações a tempo de que as pessoas procurem uma proteção. Para isso, nós vamos ter uma palestra muito importante no seminário, que é do Dr. Maurici Monteiro, onde ele vai falar sobre os eventos, Tubarão e os eventos climáticos extremos, a enchente e os vendavais, e ele foi consultor da aeronáutica sobre essa questão do tempo, e principalmente aqui na região, é alguém que conhece muito bem a região da Amurel nessa questão do tempo, e ele vai fazer um alerta geral de como é que está Tubarão nessa questão, não só das enchentes, como também dos vendavais. Com relação à prevenção e manutenção do rio, inclusive a Defesa Civil ontem fez uma visita ao Rio da Madre e encontrou muito lixo. Também é uma situação complicada onde a população que deveria fazer a sua parte, e uma delas é não jogar lixo em leito nenhum de rio, porque isso lá na frente pode ter consequências graves, né, professor? A Defesa Civil e a FUNAT, há umas 3 semanas, fizeram um mutirão de limpeza do rio. E o que se encontra ainda nas margens e dentro do rio é de apavorar pela falta de educação da população. Ainda se encontra sofá, televisão, armário e todo tipo de dejeto possível. Então, é preciso, como disse, as obras físicas que custam muito dinheiro, mas é preciso também a postura e a educação de cada um dos tubaronenses para colocar o lixo no lixo, acondicionar, ver os dias que o caminhão passa na frente da sua casa, não colocar de qualquer jeito para que os animais não vão lá e abram as tampas do lixo e cause toda aquela sujeira na cidade. Enfim, a responsabilidade é de todos. Bom, o seminário está marcado para amanhã no auditório da Amurel, começa às 8h30 da manhã e vai até próximo do meio-dia, e aberto a participação do público, que pode ir lá comparecer, assistir os palestrantes que vêm fazer seus relatos e contribuir, né, professor? Sim, Rafael, a presença do público é de fundamental importância, porque as autoridades que virão, elas vão olhar para o público e vão ver o tamanho da nossa preocupação. Se tiver pouca gente, o que eles vão pensar? Bom, então nós vamos continuar nos dedicando mais à bacia do rio Itajaí, a Blumenau, porque aqui em Tubarão o povo não deu importância, nem sequer apareceu. Agora, se o auditório estiver lotado, as autoridades vão perceber que a necessidade é premente e que precisamos sim fazer esses investimentos para poder não ter tragédia como aquela de 1974. Bom, quero agradecer aqui a participação do professor Maurício da Silva, que atualmente é vereador aqui em Tubarão e também lidera, junto com outras entidades que contribuem com o Conselho Municipal de Segurança, o senhor pertence, Defesa Civil, a Câmara de Vereadores e a área TB, que organizam um seminário sobre a enchente de 74. Muito obrigado pelas informações e um bom dia. Eu que agradeço e reforço o chamado para amanhã, 8h30 da manhã, no auditório da Amurel. Bom dia a todos.